tem até um caso que já aconteceu em Minas, de gente que errou uma questão e ficou fora. É, desse Tipo, jeito. loucura, assim, O loucura. TJ Goiás, quando eu passei, eu não achava que eu ia passar, né? Porque eu pensei, nossa, 30.000 pessoas, eu estudo só pra Caramba, 30.000? defensoria e eu passei dentro das vagas, mas fez muita diferença, assim. Uma questão, nossa, subia muitas posições, muitas. Assim, tem minha admiração mesmo quem passa nesses Não, é. concursos. E aí, tanto que aí eu fui bem nesse que eu falo que fui bem, mas mesmo assim demoraram uns 2 anos pra nomear, porque eu fiquei em 10º no Acre, eu fui bem mais ou menos, assim, né. Fui bem pra passar, mas não passei Uhum. nas vagas nem nada do tipo. Mas deu certo, beleza. Aí depois, aí eu entendi o jogo. Porque aí eu aprendi que lei seca era, porra, às vezes 70, 90% da prova. Eu entendi que doutrina era doutrina básica, que você não tem divergência doutrinária, no máximo para prova discursiva, mas às vezes nem isso. O que você tem que saber é basicamente tipo, qual que é o pensamento predominante e se existe um minoritário, só saber que ele é minoritário, qual que é o fundamento dele e acabou. E aí, beleza. E jurisprudência, na época era bem difícil dar jurisprudência, também não tinha o Márcio André no Dizer o Direito, era Não, o complicado, anjo assim. de todos os Pois é, concurseiros pois é. que veio para nos salvar da ignorância. Cara, eu não sei se você pegou essa época, mas era assim, tinha um informativo do STF, aí eu assinei o push do STF, né, e tô grandão, não, Chique. vou ler push aqui. Aí você começa a ler. Aí tinha lá, porque não sei o que lá, e o Gilmar Mendes falou não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e depois que você lê, e era um parágrafo único, porque era tipo, sabe essa redação que é tipo ata de delegacia, Uhum. que só vai descrevendo o que alguém falou? Aí, depois que falava tudo, Marco Aurélio pediu vista. Filha da puta do Marco Aurélio pedia vista em Seja, todo julgado, cara. Eu você ficava leu tudo puto pra pra nada, nada. porque nada disso ia cair na prova, nada disso servia pra nada. Pois é, cara. Não, hoje o STJ e o STF estão mais didáticos. Não, pô, o Bem mais. informativo hoje é bem bonitinho, é É, colorido, eles ainda põem quais são os e temas. tem a tese principal ali separadinha. Não, ixi, acho que o STF também, mas o STJ eu lembro que até põe conforme a Agenda 2030, assim, Uhum. em que se enquadra. Não, hoje é bonito pra caramba. Não, agora a vida melhorou muito e eu acho que todo mundo tem muito mais acesso a essas informações, mas Sim. mesmo assim, tem uns mitos, tipo, não preciso ler lei seca, que Aí é é uma coisa vacilo. que o pessoal sai da faculdade pensando. E eu pensava isso, na verdade eu Não, nem errado sabia que demais, existia demais. isso. Eu nem Uhum. sabia que você tinha que ler. Tipo, eu tinha um vade-mecum na faculdade que eu pegava emprestado, eu nem tinha o meu próprio. Eu não fiz uma faculdade boa, eu não fiquei estudando na faculdade, então. E eu saí da faculdade sem saber. Sem saber fazer nada. Sem saber que tinha que ler lei, Entendi, sem entendi. saber que tinha que fazer questão. Sério. Ah, fazer questão, Anos é. depois que eu fui entender que tinha que fazer questão. Sim, sim, sim. Bem, essa é uma vantagem honesta para ouvir esse podcast, né. Sim. Vai aprender muito com os nossos erros para já ganhar um caminho aí, ganhar um bom tempo de aprendizado aí pela frente. Mas, aí o que acontece? Nesse nosso primeiro episódio, a nossa ideia geral aqui, né, é fazer justamente essa teoria geral do estudo para concurso. A O gente Renério que deu esse nome, eu achei genial. é Teoria geral do estudo para concurso. Nunca me passou pela É, cabeça esse nome. porque dá pra gente fazer uma certa principiologia do estudo para concurso, sabe. E eu prefiro trabalhar nesse termo de princípio mesmo, porque não são exatamente regras, né. Sim. Porque a maioria das coisas você adapta para sua realidade, para o seu contexto. Tem gente que memoriza melhor de uma forma, tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar. E aí eu até tenho um exemplo para isso, porque existe uma certa baixa autoestima de quem lê devagar, sabe. Eu não sei se Uhum. você percebe isso no VND. Todos os meus alunos, todos. É, Ai, mas eu então. sou muito lenta para as metas. Então, aí a gente teve um aluno no revisão, aí com o tempo no revisão eu fui notando que, cara, tinha muito aluno bom que lia devagar, tinha aluno bom que lia rápido, tipo, isso não era, assim, um algo determinante, mas eu tinha só a impressão. Até que apareceu o João Dolabella. E o João Dolabella, ele fez 96 na PGE Paraíba. Tipo assim, cacete, 4 questões eu errava só na hora de passar pro gabarito, pô, sabe. E o cara errou isso na Realmente um prova monstro. inteira. E aí eu fui fazer uma live com ele pra entender como é que ele estudou e tal. Ele lia 5, 6 páginas por hora, pô. Nossa, Quando eu vi isso, eu falei: "Pronto, matou a questão". O cara super lento, assim, porque sim. a média, sei lá, umas 10 a 15, eu acho, É, uma média mais ou 15 menos. por hora. É. E pô, o cara lia metade disso, nem isso, e fez uma nota absurda, assim, sabe. E passou em outros concursos também, não foi um ponto fora da Uhum. curva não, tanto que ele fez isso na PGE Paraíba, mas atualmente eu acho que ele é PGE Alagoas, tipo, ele passou em vários e escolheu Alagoas no fim das contas.
Mas só para demonstrar que esse aspecto de velocidade de leitura é uma das coisas que a gente vê que é inclusive um desses mitos, né, que gera uma Não, mas certa baixa autoestima, tem assim. muito mito no mundo dos concursos, muito. Só tem. Que tudo que você precisa fazer, você tem que fazer isso tem que ser desse jeito, nada Uhum. é do jeito. Por exemplo, eu sou muito lenta pra fazer questão e muito rápida pra ler lei seca, então eu Ó, conseguia interessante. ler, sei lá, 50, 60, 70 artigos por dia muito rápido. Só Legal, que eu legal, fazia 10 boa. questões, 20. Caramba, porque você ficava pensando mesmo em cada Eu assertiva sou ali e péssima, tal. eu sempre fui péssima em prova objetiva, sempre foi o meu grande Você calo, perdia o assim. tempo na prova objetiva ou você conseguia terminar Não, com eu tranquilidade? conseguia terminar, mas assim, depois de bastante eu nunca ficou faltando tempo, mas era apertado, assim. E eu sou uma pessoa que precisa ir ao banheiro toda hora, você já notou. Então esse eu tinha que ficar cronometrando todo o tempo que eu saía. Mas eu fui ficando mais rápida com o treino, porque eu falei: "Não, eu preciso começar a fazer isso e eu preciso treinar". Porque, assim, eu fazia simulado toda semana, porque pra eu Entendi. conseguir Legal, legal. ficar rápida. Então esse tipo de coisa você só nota com autoconhecimento, e eu acho que as Exato. pessoas têm muita dificuldade nisso. Então eu Uhum. acho interessante também o podcast pra gente desmistificar os mitos e dar alternativas, porque uma Sei. alternativa pra uma pessoa como eu, que era lenta pra fazer questão, é fazer mais questão, fazer simulado, que foi o que me ajudou muito avançar em prova objetiva. Boa, boa. É, então, acho que para quem é lento fazer questão, fazer simulado talvez fique até mais importante do que ficar no que concursos, né? Sim, Justamente para a pessoa não se prejudicar na hora da prova real, se ela já está acostumada com o formato e tal. Faz sentido, faz sentido.